A exibição. Reestize Capital, salão de baile do palácio. O ator de Pandora estava se divertindo, ele conseguiu atuar, que era sua paixão. Quando ele estendeu a mão para uma dama da corte quando a música começou, eles começaram a dançar. Ele sorriu feliz enquanto fazia isso. O som lento e rítmico dos instrumentos marcava o ritmo, e seus pés o encontraram facilmente. As mãos delicadas dela em luvas brancas limpas o seguravam, uma em sua mão esquerda, uma em seu ombro direito, enquanto seu braço livre envolvia sua cintura para guiá-la enquanto ele liderava. Sem surpresa, embora muitos tivessem começado a dançar, conforme a música continuava, ele viu que a multidão de outros era cada vez menor, até que todos os olhos estavam no famoso herói. Seus pés se moviam com facilidade em um passo firme ao redor do grande salão de baile. As paredes limpas de cor creme estavam cobertas de velas que davam uma luz dançante e um brilho laranja a todo o salão. Parecia quase mágica sem mana, havia apenas a música, o momento e a mulher diante dele. A mulher era, pelos padrões humanos, bonita, com longos cabelos brancos como a neve, apesar de sua óbvia juventude, um rosto jovem e fresco que estava vermelho nas bochechas em um blush mesmo sem nenhuma maquiagem para o efeito. Seus olhos brilhavam verdes e ela estava obviamente atraída por ele. Ela era pequena e frágil comparada ao seu tamanho considerável. Obviamente de boa família, se eu fosse realmente o que fingia ser, bem, ela seria um belo partido para um herói. O ator de Pandora refletiu. Eventualmente ele avistou Nabi contra a parede. Ela simplesmente parecia entediada, rejeitando vários convites para participar da próxima dança, porque seus olhos estavam apenas nele. Ele sabia o que era. Ela não está nada satisfeita comigo no momento, mas e daí? Vater ordenou que eu desempenhasse esse papel ao máximo. Ela realmente deveria aprender a gostar mais dos humanos, ou pelo menos ser uma doppelganger de verdade e aprender a brincar com isso. Ele manteve o sorriso irônico em sua imaginação. Sem dúvida os rumores iriam se espalhar rapidamente sobre sua paixão por seu parceiro, excluindo todos os outros. Quando a música finalmente terminou, ele deu um passo para trás, mantendo uma mão na da moça, e fez uma reverência. Ela levantou um lado do vestido e fez uma pequena reverência, e aplausos encheram a sala. Você é um ótimo dançarino, Sir Momon. Ela disse com um sotaque refinado e nobre que demonstrava uma educação estudiosa. O ator de Pandora abriu um sorriso vencedor. Eu sou um guerreiro, minha senhora. O combate é um tipo de dança. O ritmo e a música podem diferir, e é sempre ruim para alguém, mas, de outra forma, é o mesmo, e eu me lisonjeio em dizer que tenho alguma pequena habilidade. Ele piscou para ela e ela riu de sua maneira modesta. Por cima do ombro dela, ele viu Nabi caminhando, quase espreitando pela pista de dança. Ele queria suspirar, mas manteve a pretensão. Perdoe-me, minha senhora, mas minha parceira parece precisar de algo. Ele disse calmamente, e se afastou para permitir que ela saísse após mais uma breve reverência. Você não deveria fazer um discurso, Momon? Narberal Gama perguntou com uma espécie de franqueza controlada para combinar com seu olhar gelado. Sim, claro, mas somos convidados e devemos observar as tradições dos nossos anfitriões. Além disso, isso atende melhor a todos os requisitos, colocando um clima de entusiasmo em todos que mais se beneficiarão do projeto atual. Ele disse pacientemente enquanto colocava a mão no ombro dela. Sim, claro. Ela respondeu abruptamente, com licença. Ela disse, e rapidamente saiu, colocando-o em suas costas enquanto ela ia encontrar um espaço isolado para si mesma. Ela saiu do salão de baile o mais rápido que pôde sem fazer um espetáculo de si mesma. Ela foi tão rápida em sua saída que não percebeu o olhar que Clint lhe deu quando ela passou por ele. Ele, no entanto, diferente da maioria dos outros, era razoavelmente bom em detectar agitação em um veterano de combate. Isso não parece bom, eu deveria descobrir o que está errado. Clint pensou consigo mesmo enquanto seus olhos seguiam sua saída rápida. Ele se afastou de sua posição na periferia da alta sociedade e a perseguiu passando pelas grandes escadas altas e pelo corredor que levava às portas de vidro que davam para um jardim lateral. As portas se fecharam atrás dela e ela desceu as escadas com uma velocidade chocante para alguém que estava apenas caminhando. Ainda assim, ele a seguiu o melhor que pôde até passar pelas próprias portas e olhar ao redor para ver onde ela poderia estar.
os jardins estavam imaculados agora. Por um momento, a lembrança retornou de seu estado completamente destruído pela curta ocupação de Philip, a sujeira, o lixo, a falta de cuidado graças à sua mesquinharia, as grandes sebes que permaneceram por séculos e foram deixadas para a negligência. Ele não queria se deter na lembrança, mas brevemente se perguntou o que aconteceu com o antigo rebelde. Nada de bom, aposto. Ele pensou e estremeceu com as possibilidades. Por que você está me seguindo, Chick? Nab perguntou em tom sarcástico. Clem olhou em volta furtivamente. Aqui embaixo, inseto. Ela disse com irritação, e ele olhou por cima do corrimão ao lado dos degraus. Ela estava encostada na parede. Como você sabia? Clem perguntou enquanto descia lentamente os degraus. Ele estava mais curioso profissionalmente do que qualquer outra coisa, mas ainda assim levou seu tempo para isso. Simpatia não era algo pelo qual ela era conhecida. Porque, pulga, você é tão sutil quanto um bando de grilos cantando. Nab respondeu sem se dar ao trabalho de olhar para ele. Oh! Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Ele corou um pouco enquanto descia os degraus. Qual é a sua resposta, bichinho? Ela perguntou. Ele contornou os degraus depois de descê-los e parou a uma curta distância, fora do alcance imediato. Só achei que você parecia um pouco desconfortável. Pensei que deveria dar uma olhada. Clem respondeu. Nab resmungou indiferentemente e cruzou os braços na frente dela. E daí, cupim? Ela desviou o olhar enquanto seus olhos examinavam o jardim. Já estive em lugares como esse antes, e me sinto desconfortável com os nobres. Eles são, às vezes, problemáticos, e mesmo que os expurgos tenham eliminado os piores deles, ainda não gosto de muitos. Clem admitiu com certa exasperação. Eu não gosto de multidões de insetos. Ela respondeu enquanto olhava para ele, como se decidisse que seu comentário sobre uma aversão compartilhada o faria merecer um comentário. Clem assentiu com simpatia, deu um sorriso fraco para ela e respondeu: Eu entendo. Ah, por que eu não dou uma desculpa para você ficar longe do salão principal por um tempo? Ninguém vai se importar. A expressão dela não mudou, mas ela respondeu: Obrigada. Ele tinha certeza de que, mesmo sob aquele tom de voz monótono, ela falava sério. Claro. Ele disse e a deixou sozinha. Ele voltou bem a tempo de ouvir Momon falar. Por muito tempo vocês que guiam o destino da população foram mal servidos, como todos, por aqueles que não conheciam a arte vital do serviço. A arte do serviço era tratada como se não exigisse mais graça ou conhecimento do que cavar um buraco. Vocês não estão acima da sujeira, não merecem ser bem cuidados por aqueles dedicados a uma vida de serviço como mais do que uma mera tarefa realizada por medo ou ganância. Vocês não deveriam receber o presente de servos dedicados a seus papéis como uma vocação vitalícia, que consideram uma verdadeira honra executar as muitas tarefas que tornam mais fácil para vocês governarem bem? A voz de Momon ecoou por todo o salão, e ele prendeu a atenção deles extasiadamente, gesticulando ousadamente com a mão e um dedo apontado. Fui recompensado pelo presente de experimentar tal serviço em primeira mão no salão da casa do rei feiticeiro, e digo a vocês que o que está sendo oferecido transcende a experiência comum dada por simplesmente jogar um uniforme nos analfabetos e sem graça. Portanto, espero que observem atentamente enquanto as criadas de Sua Majestade exibem suas habilidades para vocês durante a exposição amanhã. Vocês podem ter dúvidas sobre o valor de tal escola, mas quando o sol se põe, estarão ansiosos para enviar seus servos para aprender, ou para contratar aqueles que são educados lá, e vocês se perguntarão como conseguiram viver sem eles. Clem esperou até o momento oportuno, e se aproximou de Momon quando ele finalmente ficou sozinho para explicar sobre a ausência de Nab. Sim, isso parece com ela. Ele disse revirando os olhos, uma parceira mais habilidosa eu não poderia pedir, mas quando se trata de... Ele abriu os braços brevemente para envolver a reunião. Ela é inútil. Ele suspirou e balançou a cabeça um pouco. Obrigado por me contar, Clem, eu a encontrarei mais tarde. Fiquei feliz em poder ajudar, Sr. Momon. Clem respondeu, adoração heroica brilhava em seus olhos, que se tornaram um pouco corados quando Momon inclinou a cabeça em uma reverência educada. A cortina fechou-se para a performance do ator de Pandora enquanto o baile gradualmente terminava,
e ele recuperou sua parceira de performance e fez seu retorno aos seus aposentos. Realmente eu queria que você pudesse entrar no espírito dessas coisas. Nabe apenas o encarou com os braços cruzados. Não. Ela finalmente disse. O ator de Pandora fez uma demonstração de sua decepção, deixando os braços pendurados enquanto ele se curvava e olhava para o chão. Só tente não ser tão chata com essas coisas. Um lampejo de inspiração a atingiu quando sua irritação com o melodramático ator de Pandora começou a aumentar. Pelo menos não vou ofuscar sua performance. Ela respondeu. Ele se animou, isso é verdade. Ele se endireitou bruscamente e levantou um dedo para o céu como se tivesse chegado à conclusão sozinho. Muito bem, seja você mesma, só, não tanto você mesma a ponto de ofender alguém. Isso é pelo menos um pouco uma situação diplomática. Ele a advertiu pacientemente. Muito bem. Ela respondeu antes de franzir os lábios com força, sinalizando o fim de sua disposição de conversar. Ele partiu um pouco mais feliz do que estava no começo, mas não tanto quanto esperava. Ao sair de seus aposentos, Nabe esfregou sua têmpora de uma maneira longa e sofrida. Isto é para a glória do Lord Ains, pois ele, o último dos seres supremos, eu suportarei qualquer coisa, mas algumas coisas são mais suportáveis do que outras. A manhã do dia seguinte chegou muito mais rápido do que ela gostaria, mas ela se concentrou nas coisas importantes. Desta vez, pelo menos, ela não teve que lidar com o ator de Pandora sozinha. Pelo menos, eles marcharam pelo portal com um bando de donzelas de Nazarick a reboque. As belezas espetaculares atraíram ainda mais atenção do que o time de aventureiros Adamantite quando apareceram no local designado diante da arena. Para a maioria das partidas de arena, não havia procissão, nenhuma cerimônia para falar, mas como era uma performance de heróis lendários, a noção de não ter uma era de cair o queixo tola. Então os nobres se vestiram com pompa, cerimônia e roupas finas, e as criadas de Nazarick caminhavam ao lado deles, cuidando de todas as suas necessidades. As mulheres se moviam com uma graça que ia além da capacidade dos dançarinos. De fato, cada passo parecia como se tocar o chão fosse uma opção, tamanha era a fluidez de cada passo e gesto. Enquanto os nobres eram acompanhados pelo bando de beldades incrivelmente graciosas, as criadas de Nazarick chamavam a atenção daqueles que apenas observavam a procissão até a arena. Comerciantes ricos, elites sociais que vendiam influência por meio de moedas ou indústria, de repente ficaram envergonhados dos serviços medíocres de suas famílias. Mas esse não foi o fim, pelo menos não para os nobres, que chegaram aos andares superiores da arena, onde os grandes camarotes abertos estavam cercados por mesas cobertas de bebidas. Quando a primeira rodada de luta começou, entre alguns dos aventureiros e estagiários de menor classificação, o ator de Pandora teve apenas que observar enquanto os movimentos perfeitos das criadas e sua atenção dedicada mantinham os nobres fascinados ainda mais do que o combate. Como elas fazem isso? Perguntou o marquês, sem fôlego, para ninguém em particular, enquanto uma empregada se aproximava e lhe oferecia uma seleção de bebidas. Depois de ouvi-lo, o ator de Pandora decidiu responder. Eu fiz a mesma pergunta, meu bom senhor, é uma arte chamada ver através das paredes. Eles ensinam as empregadas a ver através das paredes? Ele engasgou, incrédulo, seus olhos arregalados encarando o herói. O ator de Pandora colocou uma mão no peito e jogou a cabeça para trás para rir. Não, não, meu senhor, é assim que eles chamam. É basicamente uma habilidade que os ensina a antecipar as necessidades daquele a quem devem servir, a notar suas rotinas diárias e pequenos gestos que indicam preferências e desejos. Eu arriscaria um palpite de que ela viu você olhar para as bebidas um pouco mais do que normalmente se faz quando simplesmente percebe que algo está presente, portanto, ela antecipou que você logo iria querer uma, e porque ela viu para onde você olhou, ela adivinhou que seu olhar caiu para as coisas que você gostava. É, como mágica, mas sem mana. Ele disse enquanto seu rosto se iluminava com um sorriso de pura felicidade. É isso que significa ter uma empregada de verdade? Com o que tenho vivido durante toda a minha vida. Ele balançou a cabeça em descrença quando uma partida abaixo terminou. Momon riu levemente. Por favor, não julgue seus próprios servos com muita severidade. Como eles poderiam saber ser melhores, sem ninguém para ensiná-los, nenhum padrão para viver, nenhum mentor para guiá-los e nenhuma expectativa de mérito para se comparar?
Assim como você aprendeu a governar sendo ensinado, eles também devem aprender a servir sendo ensinados por aqueles que sabem. A generosidade de espírito e a verdade de suas palavras tocaram profundamente o nobre, e suas palavras eram altas o suficiente para serem ouvidas por outros que estavam por perto, de modo que a conversa, normalmente voltada para as batalhas na arena, voltou-se para o custo e as medidas necessárias para enviar seus próprios mordomos e criadas para a academia que estava sendo fundada pelo rei feiticeiro. Foi assim que as coisas aconteceram conforme as lutas foram ficando mais e mais avançadas, até que, é claro, chegou perto da hora da escuridão se envolver com seus oponentes. Desejem-nos sorte, respondeu dramaticamente o ator de Pandora. Nabi, previsivelmente, não disse nada, ela simplesmente deixou o lugar onde estava se mantendo, longe dos muitos insetos que ela insultava. E seguiu o ator de Pandora enquanto mantinha seu rosto o mais neutro que podia. Os tambores começaram a soar ao redor da arena enquanto os campeões da humanidade entravam. O ator de Pandora sacou suas lâminas gêmeas e as ergueu, cruzou-as dramaticamente enquanto Nabi fingia não notar. Ele saboreou os aplausos da multidão quando foi anunciado. Isso tinha todos os olhos neles. Ele se inclinou para Nabi e sussurrou suavemente: lembre-se, faça um bom show. Seja esportivo sobre isso tem que aumentar a reputação de Momon. Isso não significa vencer facilmente? Ela perguntou secamente. Não, significa vencer com estilo. O ator de Pandora respondeu. Agora, para seus oponentes. Com permissão especial de Sua Majestade em pessoa. Cavaleiros da Morte. Um silêncio caiu sobre a multidão enquanto 2 Cavaleiros da Morte atravessavam o portal elevado do outro lado da arena. Malícia avassaladora, essa era a aura que os monstros lendários enormes exalavam ao entrarem, pisando sobre as areias da arena como se fossem donos delas, seus grandes escudos de torre e suas lâminas enormes encarando seus inimigos. O sol estava agora alto no céu, e o ar quente que soprava sobre a arena começou a desacelerar. Como se o próprio ar quisesse ficar para assistir ao combate. Para o orgulho da multidão, os campeões da humanidade não demonstraram medo diante de corpos que poderiam ter sido feitos do próprio medo. Por um momento, os 4 se encararam, e os milhares de espectadores absorveram a cena, e então o locutor gritou: comecem! O ator de Pandora tomou a ofensiva atacando para a frente, onde outros fugiriam, e alguns se defenderiam. O herói da humanidade atacaria para a frente, ousado e corajoso contra todas as ameaças e perigos. Atrás dele, eles observavam enquanto a bela princesa Nabi enviava raios em seus oponentes que pareciam fortes o suficiente para fazer o ar pegar fogo. Momon, no entanto, roubou a cena. Ele saltou no ar e girou em um poderoso giro que trouxe o impacto de sua espada para baixo contra um escudo do Cavaleiro da Morte e o enviou cambaleando para trás. Então caiu sob o corte de outro, largou uma espada, agarrou a parte inferior do grande escudo da torre e levantou-a para que ele estivesse dentro da guarda do monstro morto-vivo. Com uma risada heróica que somente aqueles que amavam sua arte poderiam dar, ele empurrou o Cavaleiro da Morte para trás, passo a passo diante de olhos atônitos, até que ele bateu com força contra a parede de pedra da arena, quebrando a pedra. No entanto, o morto-vivo anterior começou a se mover a sério, e continuou a avançar através do poder de seu relâmpago. Suspiros escaparam das bocas da multidão enquanto as pessoas tentavam gritar avisos inúteis. Finalmente, ele se aproximou e levantou sua espada para atacar. Ela se moveria, certamente? Mas ela não se moveu, ela apenas manteve seu ataque. Tal coragem descuidada, imprudente e tranquila quase quebrou os corações da multidão com sua beleza impossivelmente nobre, apenas para a espada erguida não cair. Momon havia rompido seu confronto com o último Cavaleiro da Morte para retornar ao primeiro. Ele o agarrou pelo braço da espada antes que a lâmina pudesse cair, e puxou-a de volta com tanta força que o monstro caiu de costas. Você não vai tocá-la. Ele gritou apaixonadamente, e milhares de corações quase explodiram com a declaração, e observaram enquanto seu pé pesado e blindado subia e caía com força no rosto do Cavaleiro da Morte, pisando forte com um estalo audível enquanto a cabeça era completamente destruída, e o monstro ficava imóvel. Isso pareceu dar uma nova vida ao monstro restante, e ele se moveu com a rapidez das sombras lançadas pelo fogo para confrontar o herói de frente. Então começou a luta muscular.
espada encontrou espada enquanto Momon colidia com ela, desviando quando necessário enquanto ele a batia de volta para onde sua arma havia sido derrubada. Ele chutou o monstro com força em seu escudo, empurrando para trás um passo crucial e ganhando os segundos que ele precisava para recuperar a arma solta, o golpe. Relâmpago de Nabi ganhou um gêmeo, e a carne seca do monstro pegou fogo, forçando Momon a lutar contra um cavaleiro da morte em chamas, mas ele não vacilou. Com duas espadas no lugar de uma, ele lutou em igualdade de condições com ela, bloqueando, aparando e batendo nela repetidamente, até que finalmente conseguiu acertar um golpe que acertou firmemente o braço do ser morto-vivo. Enquanto a carne protetora estava queimando, ele atingiu o osso e cortou o braço completamente. A espada caiu e o cavaleiro da morte congelou por um instante enquanto olhava para o braço que pousou, inútil na areia, como se não conseguisse entender como ele tinha chegado ali. Ele nunca teve tempo de responder à pergunta, pois Momon saltou para colocar sua lâmina na altura do pescoço do monstro e girou sua lâmina para separar a cabeça do corpo, fazendo-a quicar e rolar sobre a areia. O corpo ficou parado por apenas um momento, então caiu, permanecendo de joelhos por um momento, apoiado no escudo da torre, até que Momon lhe deu um pequeno empurrão, e ele caiu para trás, aterrissando com um baque poderoso nas areias da arena, que foi ouvido em todos os assentos. Aplausos irromperam diante da exibição estupenda, e Momon ergueu suas lâminas e deu o grito de vitória. Nabi deu de ombros e colocou as mãos atrás das costas, juntando-as com indiferença, como se sempre soubesse que elas venceriam. Não faria mal sorrir, sabe, brincar para a multidão? Ele sussurrou. Sim, seria. Ela respondeu sem rodeios. Ele suspirou. Não importa, tenho elegância suficiente para nós dois. Ele disse com entusiasmo crescente enquanto pegava a cabeça do cavaleiro da morte e a segurava no alto, redobrando os aplausos da multidão admirada e impressionada.